Boa noite, bem-vindos para mais uma edição do programa Voz do Trabalhador. É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos juntos, então, dar boas-vindas ao presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana, que Deus nos proteja e nos abençoe em tudo que nós vamos fazer. E por falar em dúvida, Marcelo, nas últimas semanas nós recebemos várias dúvidas de trabalhadores, então nós resolvemos abrir um espaço aqui para responder no ar essas dúvidas, porque podem ser dúvidas de muitas outras pessoas que não perguntam, que têm vergonha, enfim. Então, nós selecionamos as principais dúvidas aqui dos trabalhadores, as mais recorrentes, e o Marcelo vai responder a partir de agora. Então, vamos lá. Marcelo, uma pergunta é, se eu entregar atestado, eu perco minha cesta básica ou ticket de alimentação? Não, de fato não, mas sabemos que tem bastante empresas aí descontando dos trabalhadores que apresentam atestado. E aí, Lívia, eu preciso ressaltar aqui que temos bastante reclamações, que geralmente esses atestados chegam dia de sexta, sábado, domingo e segunda. E as empresas estão relatando que o trabalhador só fica doente nos finais de semana. E geralmente está dizendo que não estão doentes, está indo no plano, está indo no UPA, pegando o atestado para ir fazer curtição aí nesse sentido. Inclusive tem empresas que estão realmente cobrando, mas o nosso papel aqui é dizer que atestado médico não pode descontar a cesta ou ticket de alimentação. Caso você realmente esteja doente, que você não esteja passando, porque muitas pessoas falam que está doente, vai para a rede social tirar foto em festa, em balada e viagem. Aí já compromete mesmo até sua demissão por justa causa, que hoje o tribunal já está dizendo que isso vale como justificativa para dar uma justa causa, porque está dando um atestado e está fazendo outra coisa que não tem nada a ver com a sua ausência no trabalho porque você estava doente. Então, com isso está acontecendo. Caso realmente você entregou um atestado que você realmente está doente e foi descontado, sempre estou orientando para os trabalhadores procurar o RH e dizer, ó, veio descontado no meu ticket de alimentação cesta básica, um percentual, ou foi tudo ou não, para eles rever. Caso ele não rever, pode nos procurar nosso advogado, que a gente temos que entrar com ação para cumprir o acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Mas e se eu faltar sem justificar, aí pode ser descontado o benefício? Aí sim, se a tua ausência sem justificativa no trabalho, ela sim, ela tem vários fatores que podem te complicar. Além de você perder o dia de trabalho, você vai perder o DSR, que é o domingo de descanso remunerado, você pode perder tua cesta, você pode perder teu ticket, e depende quantas faltas for durante o ano, que você pode perder até um pouco das tuas férias, que tem uma regra também das férias, até 5 em justificativa você pode, não perde, mas acima de 6 você já começa a perder os dias de tirar férias, e não é acumulativo não, se você tirar um consecutivo não, pode tirar um hoje, no mês de janeiro, uma falta, março mais 2, aí vai contando, chegar em dezembro, vai contar quanto tem, aí vai ver o que você tem direito ou não das férias. Pode incidir até no PLR, né? Com certeza, aí você vai perder no PLR, tem várias situações aí que você pode perder. Mas aí, Lívia, eu trouxe aqui 12 pontos que pode o trabalhador justificar a sua ausência, tá? Além do atestado, se você está doente, você tem aqui morte de parente, você pode ficar com 2 dias consecutivos, casamento, 3 dias, nascimento de filho, para o homem, 5 dias, para a mulher, que é a licença dela de 120 dias. Doação de sangue, a cada 12 meses você pode fazer isso. Alistamento com título de eleitor, você pode também ausentar do teu trabalho. Alistamento militar obrigatório, você também pode você pode tirar esse dia para fazer isso, com justificativa. Se você vai fazer uma prova no vestibular, também tem justificativa. Comparecer ao juízo, se você vai ser testemunha ou você for convocado, você tem o direito de ir sem perder seu dia, sem perder nada. Se você é dirigente sindical também, você pode ficar ausente sem perder seu dia, acompanhar a esposa ou gestante
também a cada até 6 vezes também pode, como justificativa. Acompanhar a filha ao médico uma vez no ano, você também pode. E dias de greve, quando o sindicato faz greve, também você pode se ausentar, porque nós temos a prerrogativa para isso. Então nós temos séries de situações que, com justificativa, você não precisa perder os teus benefícios. Mas se você não justificar a tua ausência, você vai perder bastante coisa. E agora com a eleição, quem trabalha como mesário, né, quem trabalha na eleição também tem 2 dias de ausência, né, que pode abonar no trabalho. Então, se você trabalha na eleição, fique atento que é o seu direito também ter 2 dias de folga aí do trabalho. Marcelo, a empresa é obrigada a aplicar o INPC no meu salário? Não, porque não existe lei que obriga os patrão a aplicar o INPC. Por isso que a dificuldade nossa nas negociações, que leva meses e meses, no caso aqui de carne, de bebidas e de frios, que não há exigência por lei que aplique aí o INPC, sabendo que nenhum trabalhador pode ganhar menos de R$ 1.412. Por isso que tem que ter o sindicato para negociar os salários. E por lei, qual mês que a empresa é obrigada a aplicar o aumento salarial? Essa pergunta, Livela, é muito importante. Aqui que todos os trabalhadores aqui pensem um pouquinho, porque o salário mínimo, ele antigamente aumentava todo 1º de maio, dia do trabalho. E alguns anos para cá, se mudou para 1º de janeiro, porque o presidente da República decreta lá, faz um decreto para o quê? Para que seja aumentado o salário mínimo. Então essa é a lei que diz que tem que fazer isso. Então nós que temos data base, e aqui eu vou dividir em 2 semestres, primeiro e segundo, o sindicato que criou o primeiro semestre, que vai de abril, maio e junho, que as empresas têm que fazer o aumento salarial nesse período. E quem é do segundo semestre, que é setembro, outubro, novembro, até mesmo dezembro, tem que fazer a correção dentro desse mês. Não tem lei específica para isso, mas o sindicato, quando faz um acordo, convenção coletiva de trabalho, se torna lei. E aqui eu quero trazer os setores que correspondem ao primeiro semestre, que é o setor de abril, maio e junho. São carnes, bebida, usina de açúcar, ração balanceada, suco, doces, conserva e frios. Isso é até junho. Então começa em abril, acaba em junho. E a partir de setembro nós temos vários outros setores. Estou falando somente que temos na nossa base, só que tem mais outros lá que não temos aqui na nossa base. Vamos lá, no segundo semestre, laticínio, massas, bala, cacau, chocolate, congelado, super congelado, torrefação de café e moagem, café solúvel, panificação, água mineral, azeite e óleo derivado e púrimo. Então todas essas aqui é agora nesse segundo semestre que nós estamos negociando. Então é o sindicato que define isso para a sua categoria, dependendo aí de que você está no primeiro semestre ou no segundo semestre. Tem categorias, por exemplo, negociam em setembro, tem categorias que negociam em março, depende de como o sindicato trata isso aí, né? Define isso aí. Marcelo, por que a empresa demora tanto para aplicar o reajuste salarial? Para você, trabalhador, entender que a empresa não te dá nada, é tudo negociado pelo sindicato. E quando o sindicato negocia, aí demora um pouco, por isso que nós falamos para os trabalhadores, tenha paciência, que tudo que você vai receber será retroativo a 1º, no caso de maio, ou 1º de abril, ou 1º de setembro, que é a nossa data base. Então, por isso que eles demoram, porque não tem, é uma lei que obriga, você tem limite de tempo. Então, nós que controlamos isso, nós sentamos para negociar para ser mais rápido possível. Por que uma empresa tem um piso maior do que a outra, sendo o mesmo sindicato a negociar? Como eu já disse anteriormente, nossa database é dividida por vários setores e cada setor tem um patronal e cada patronal nós temos uma dificuldade a mais ou a menos para negociar. E aí cada setor tem um piso salarial diferente, por isso que o piso não é unificado para todos. Porque além de negociar via estadual, nós trazemos a negociação para local e nós tentamos aumentar aí esse valor.
Se você pesquisar no nosso site lá, você vai ver que tem empresa do mesmo segmento, do mesmo setor, com ticket de alimentação diferente, PLR diferente, salários diferentes. Que é o que a próxima pergunta, né? Por que tem empresa com um ticket maior que a outra? Exatamente, dependendo do setor e a negociação local, que isso dificulta muito. Tem empresa que cede, tem empresa que não, e aí por isso que faz essa toda a diferença na hora aí de passar de ter o aumento salarial. Mas o importante é você ir lá no nosso site, que nós damos transparência em tudo. Você pode ver o que está acontecendo nas outras empresas. Tem empresa que entende a situação do trabalhador, tem empresa que não entende, né? Que o ticket precisa ser maior. Por que umas empresas não têm PLR, cesta básica e plano de saúde? Aqui, Lívia, eu quero garantir a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos assistindo que com a representação desse sindicato, todos os trabalhadores têm ticket de alimentação e PLR, com exceção de algumas empresas do setor de carne que não tem na convenção, mas mesmo assim aqui na base tem algumas que nós colocamos, tem outras que não. Já o plano de saúde, nas maioria das empresas grandes, nós conseguimos negociar o plano de saúde. Já as pequenas, que tem 10, 15, 20, 30 trabalhadores, aí nós não conseguimos aí colocar um plano de saúde devido à empresa pequena e hoje o plano é caro, a empresa diz que não tem condições de colocá-lo. Bom, pessoal, a gente vai continuar com esse assunto, tem mais perguntas para serem respondidas, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. É rapidinho. Fica aí esperando a gente que nós já voltamos. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. Vamos dar sequência às perguntas dos trabalhadores que estão chegando para o sindicato através das nossas redes sociais, WhatsApp. Então, separei aqui as principais e o Marcelo vai responder para vocês. Marcelo, uma das perguntas: qual é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? Conforme o artigo 459 da CLT, diz que a empresa tem um máximo, o 5º dia útil para que seja feito o pagamento dos trabalhadores, aquele que ganha mensal, tá? Esse é excluído aqui domingo e feriado, mesmo que seja feriado municipal. Então, não pode ser contado isso, pode contar até mesmo o sábado. Então, vamos contar de segunda a sábado. Se tiver um feriado na ocasião, tanto municipal, estadual, no caso federal, tem que ser retirado como contagem com dias úteis. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno? Sim, Neiva, uma boa pergunta. E o nome já diz. Adicional noturno, então para quem trabalha à noite, das 22 às 5 da manhã. Então, o trabalhador que trabalha no outro período não tem direito. Se a pessoa trabalha, se entrou às 3 horas da tarde e vai até a meia-noite, até às 11, você vai ter a contagem das 22 horas até o final da sua jornada. Empregado afastado pelo INSS. Quando volta a trabalhar, tem direito de receber aumento de salário igual aos outros colegas? Com certeza sim, a volta do empregado, do trabalhador afastado, ele tem todos os direitos.
não somente o aumento salarial, mas também todas as vantagens, os benefícios durante seu afastamento. Ele começou a trabalhar e volta a ganhar todos igual os outros trabalhadores que estão ali, mesmo que não for afastado, ele vai ganhar igualmente os outros trabalhadores. Então, se você está afastado, voltou, retornou à empresa, fiquei 6 meses. Você vai, a partir de agora, você vai receber todos os benefícios que todos os seus colegas de trabalho estão recebendo. Marcelo, se a pessoa é afastada pelo INSS, ela continua recebendo, por exemplo, ticket, vale-refeição, essas coisas ou não? Não, depende das situações. Tem vários acordos e convenções coletivas que nós colocamos ainda, assegura 2 meses, 30 dias após o afastamento. Tem empresa que automaticamente é cortado. Se for vale-refeição, por dia trabalhado, já encerra no mês. Você afastou, está de atestado, você já nem recebe o vale-refeição porque você não está trabalhando. Então depende de acordo com a convenção coletiva de trabalho. O que é adicional de insalubridade e quanto o empregado deve receber? Adicional de insalubridade é pago para exposto às condições que prejudicam a saúde, como ruídos, temperaturas extremas, substância química. E o valor da insalubridade depende de 10% a 40%. Então, precisa ser feito o cálculo, que aí vai ser destinado se é 10% ou se é 40%. Mas isso também pode ser definido em convenção ou acordo? Isso já tem até na própria CLT, ela já fala sobre isso, que isso tem que ser feito para saber se o ruído está dentro do padrão ou está fora, que você precisa receber este valor. E o adicional de periculosidade? O que é e quanto que o empregado deve receber? Também é uma situação que os trabalhadores é exposto à sua vida em risco com manuseio de explosivo, inflamável ou energia elétrica. Adicional é de 30% do salário base do trabalhador. Então é uma diferença de um com o outro, porque às vezes as pessoas confundem bastante periculosidade e insalubridade. Tá, insalubridade é o que pode causar alguma doença, alguma coisa assim, um ruído excessivo. Temperatura extrema. Agora, a periculosidade é que pode causar algum acidente, alguma fatal, coisa. Né? Exatamente. E é possível o empregado receber simultaneamente os 2 adicionais? No passado, teve várias discussões sobre isso, mas o artigo 193, parágrafo 2º da CLT, foi ali deixado bem claro sobre a Constituição Federal que veta a acumulação de 2 adicionais, ainda decorrente do fato geradores distintos, porque um não parece o outro. Ou você trabalha com um, ou você trabalha com o outro, porque os 2 não são iguais. Como a gente relatamos aqui, um é mais carga explosiva, a gente está falando aqui de produto inflamável, choque elétrico, energia, e o outro diz o que é ruído, temperatura extrema e substância química. Então, uma coisa, dificilmente você trabalha nos 2, que tem os 2 ao mesmo tempo. E se caso tem que ser um só, não acumula um com o outro. Ah, entendi. Marcelo, qual a duração máxima do contrato de experiência? Conforme o artigo 445 da CLT, diz que o contrato de experiência no máximo há 90 dias. Geralmente a gente encontra em várias empresas aí, faz o contrato de 45, porque depois renova por mais 45. Por quê? Se você fazer um contrato diretamente de 90 dias, se no meio do caminho você não gostar do trabalho do trabalhador, se mandar embora, você tem que pagar o contrato completo de 90 dias. Então, geralmente as pessoas fazem 45 e pode ser renovável mais 45, o limite é 90 dias. Tá, mas aí dentro desse período ele pode ser efetivado. Sim, essa empresa não precisa entender renovar. Exatamente, não precisa. Até então ele não pode ser. Ou ele é efetivado na empresa ou 90 dias tem que dispensar. Não pode ficar mais do que 90 dias dentro da empresa. Contrato de experiência. Quantos dias o trabalhador tem direito de férias? A lei, ela deixa bem claro, no artigo 130 da CLT, a cada período de 12 meses em vigência de contrato de trabalho, o trabalhador tem direito de férias. E essas férias é 30 dias. Porém, tem algumas regras aqui que eu vou passar para todos os trabalhadores terem ciência disso. 30 dias corrido quando não houver falta ao serviço de 5 vezes, no caso, no ano. Aí você tem direito a 30 dias. Se você tiver 6 faltas
de 6 a 14 faltas, você só vai pegar 24 dias. Se você tiver de 24 a 32 faltas, você vai ter 12 dias corrido de férias. Então, você tem que tomar cuidado aí sobre as suas faltas aí na empresa, porque tem uma regra na lei que diz sobre isso. Então, é vetado também, além disso, Lívia, é vetado descontar o período de férias, as faltas do empregado. Tipo, ele faltou, ele não pode descontar nesse caso aqui, segundo o decreto 1535 de 13 de abril de 1977. Então, é vetado isso. Nossa, mas também a pessoa faltar aí 30 dias é dia, hein? É dia, mas o que acontece? Às vezes, quando você também dá um atestado, vários dias também é penalizado com isso também, você entendeu? Então, é contado sobre isso. Entendi. As férias podem ser divididas? De acordo com a legislação, com a reforma trabalhista de 2017, ela veio trazendo essa divisão para os trabalhadores tirar, tá? Então, eles podem ser divididos, parcelado as suas férias. Mesmo que, às vezes, muitos trabalhadores não gostam, principalmente quem trabalha no setor da indústria, no chão de fábrica, porque ele quer pegar 30 dias e 30 dias, principalmente quando gera no final do ano, que fica ali com sua família, inclusive com os filhos Nas férias escolares, ou então no período também, no meio do ano, que tem as férias escolar também, que possa estar junto com seus filhos. Já o pessoal administrativo gosta mais de pegar picado, porque às vezes emenda com feriado, eles têm banco de hora, tem outras situações. Então pode ser dividido em 2 períodos, em 3 períodos no caso. O primeiro deve ter 14 dias corrido, eu não posso, no primeiro período de férias eu tirar 10 dias ou 5 dias, não. Tem que ser 14 dias corridos e os demais não pode ser inferior a 5 dias. Então, deixar bem claro sobre essa posição. E aí, uma pergunta que assim, muita gente faz, e acho que é uma dúvida, quem escolhe quando o empregado sai de férias? Eu posso escolher a minha data ou eu tenho que seguir aquilo que o empregador impôs? Quem escolhe a data para você tirar férias não é o trabalhador, é o empresário, é o patrão que diz o período que você vai tirar férias. Aí a única coisa que muda com a situação, Lívia, quando você quer fazer as férias divididas, tem que ter concordância dos dois lados. E aí, vamos fazer dividido, tem que o outro lado tem que aceitar. Já para escolher o período que você vai sair de férias, é uma determinação da empresa e o trabalhador só deve acatar. Mas tem empresa que até aceita negociar, né? Exatamente, tem empresa, porque até então, tem empresa que trabalha no processamento, vamos falar, trabalha não só usina, mas em colheita, tipo assim, tomate, a safra de tomate está agora. Dificilmente uma empresa dar férias para uma pessoa nesse período de safra de um produto, vamos falar da goiaba, ou do tomate, ou da casa da cana. Dificilmente isso pode acontecer. Em usina pode até acontecer se a empresa for muito grande, tem mecânico, tem situações, pode ser antes, porque no período entre safra tem a manutenção que tem que ser feita sem estar produzido, parado a empresa. E você tem alguma dúvida? Se você tiver dúvidas, manda pra gente através dos nossos canais, Instagram, Facebook, WhatsApp, pelo site, por e-mail. Entra lá no nosso site que tem o caminho para todas as nossas comunicações. Manda sua dúvida pra gente que nós respondemos aqui. E veja que a gente não identifica quem fez a pergunta, da onde é, então pode ficar tranquilo em mandar sua pergunta pra gente. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, uma pausa rapidinha, porque depois do intervalo a gente vai falar sobre negociações. Fica aí com a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do acordo coletivo de trabalho.
O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. Vamos então às dúvidas dos trabalhadores, Marcelo. O pessoal achou o caminho das pedras aí e tem mandado suas dúvidas pra gente. Então, chegou a hora de responder. Marcelo, chegou uma dúvida assim, ó, não consigo entender quando vocês falam em convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Qual é a diferença? Vamos lá, essa pergunta muito importante aí para os trabalhadores entenderem. Convenção coletiva de trabalho, ela é feita com o patrão dos patronais, tá? Junto com vários sindicatos, junto com a federação. Então, a convenção coletiva de trabalho vale como no estado de São Paulo. E o que é acordo coletivo de trabalho? É o acordo feito local entre o sindicato e a empresa onde você trabalha. Isso chama ACT, Acordo Coletivo de Trabalho. Mas, por exemplo, tem uma convenção e o acordo, tem os dois. O que é que vale? O acordo local sobrepõe a convenção coletiva de trabalho, como sobrepõe também a lei. Então, tudo que nós colocamos no acordo local vale mais do que a convenção, vale mais do que a lei, ou seja, a CLT, o que diz hoje. Só para ficar claro, a convenção é fechada entre, digamos assim, para ficar mais fácil, as federações e os sindicatos patronais. O sindicato que rege todas as empresas do setor de doce, todas as empresas do setor de carne, todas as empresas do setor de suco. Então, é uma extensão maior. E o acordo é feito sindicato com empresa. Marcelo, quantas horas o empregado deve trabalhar por semana? Então, deixar bem claro aqui, porque às vezes tem várias formas aí de contratações hoje. 12 por 36, então hoje o trabalhador precisa trabalhar 8 horas por dia para dar 44 horas semanais. Então você precisa fazer essa jornada, porque também tem a jornada também de 180 horas semanais. A lei prevê 220 horas, então por isso que nós precisamos trabalhar 44 horas semanais. Então aí vai de cada contratação, como a pessoa trabalha, né? Às vezes trabalha, folga. E o acordo coletivo, né? E a convenção que determina o que você vai trabalhar. Se é 44, se é 12 por 36, tem outros acordos que é 180 horas. O trabalhador pode começar a trabalhar sem carteira de trabalho? Não existe exceção, não pode. Todo trabalhador, toda trabalhadora precisa registrar a sua carteira, tem que assinar a carteira do trabalhador. Então, nenhum trabalhador pode estar iniciando suas atividades sem estar com a carteira assinada. Porque até então, isso o artigo 29 da letra A da CLT diz: o empregador infringiu o dispositivo do artigo 29 está sujeito a multa de R$3.000, tá? Por trabalhador prejudicado. Então, se você está trabalhando aí e não foi registrado, procura o sindicato da sua categoria, procura o seu patrão, diz que não é correto, não é legal trabalhar sem ser carteira assinada. Mesmo que seja um contrato de 45 dias, que registra por 45 dias. Que é o contrato de experiência, né? Exatamente. No programa passado, acho que a gente falou bastante sobre férias, né? E aí vieram mais perguntas. Quando o empregador deve avisar sobre as férias? As férias tem que ser o empregador, o empresário precisa notificar ou informar os trabalhadores 30 dias de antecedência para o início das suas férias. E quando deve ser efetuado o pagamento das férias? O artigo 145 da CLT diz que o pagamento das férias, se for o caso de abono, o artigo 143 diz que será efetuado 2 dias antes do que você saia de férias. Então, 2 dias antes tem que estar pago
as suas férias. Vamos fazer uma situação, se você vai sair de férias na segunda-feira, na sexta-feira, a férias tem que estar na sua conta. E as férias, elas podem começar na sexta-feira ou no sábado? Essa é uma situação que sempre a gente vem aqui falar para os trabalhadores que não pode iniciar uma sexta-feira no caso. Por quê? Porque a lei determina que o início de férias não pode ocorrer 2 dias que antecede o período de descanso semanal, que seria o sábado, ou se o caso você não trabalha no domingo, se você trabalha até o sábado, não pode ser antes. E também se caso você ter o descanso também é no sábado, então não pode ser feito na sexta-feira. Marcelo, o que é abono de férias? Abono de férias. O abono de férias praticamente quando você vende as tuas férias. Então o que acontece? A CLT ele diz que o artigo 143 é facultado o empregado converter 1/3 das suas férias no período se tiver direito de abono, desse abono. Esse valor deveria ser pago em dias correspondentes. Então pode ser que você pode pegar as férias, não precisa ser os 30 dias se você não tiver o seu prazo aí de 12 meses trabalhando. E outra coisa, se você tem as férias e quer vender 10 dias dessas férias, você pode fazer isso. Isso não é ilegal, então? Não é ilegal, desde quando você concorde de vender os 10 dias de férias. Mas pelo menos 20 dias ele tem que tirar em descanso. Com certeza, isso o sindicato e a nossa diretoria sempre vem dizer aos trabalhadores que no mínimo fique 20 dias em casa, porque depois você vai ficar mais um período de 30 dias dentro da empresa, com pressões, com as metas para ser atingido, e às vezes você não tem até um bom descanso aí que esses 20 dias, até para você sair um final de semana despreocupado com sua família, ter um lazer com seus filhos. Ficar 30 dias, não, você vai ficar 1 ano, 12 meses... 12 meses sem férias. Sem férias. Algumas empresas, Marcelo, optam pelas férias coletivas. O que são as férias coletivas? As férias coletivas é quando as empresas determinam que fechará ou poucas pessoas vão trabalhar, que vai dar as férias para todo mundo ou a maioria dos trabalhadores. Isso é chamado férias coletivas. Vai ficar algumas pessoas essenciais que a empresa precisa dar andamento nesse período de 30 dias, então fica principalmente porteiro, fica alguns cargos ali, às vezes alguém do RH fica. Então é questão aí de não fechar a empresa 100%, sempre ter alguém para fazer manutenções, pessoal da limpeza. Fazer algum tipo de atendimento. Geralmente isso acontece no final do ano, né? Quando as pessoas pegam aí Natal, Ano Novo, aí acaba fazendo essas férias coletivas. Exatamente. E como é que fica a situação dos empregados admitidos a menos de 12 meses no caso das férias coletivas? Eu entrei na empresa em 1 mês, trabalhei aí menos de 12 meses, eu tenho direito a essas férias, como é que funciona? O que acontece? O que muda aqui é o pagamento que deverá ser proporcional aos dias que você trabalhou, aos meses que você trabalhou. Então vamos fazer de conta aqui, se você tem 6 meses, você vai ganhar suas férias proporcional a 6 meses. Aí tem muitas pessoas que ficam a dúvida, mas como que eu vou pegar 30 dias se eu não tenho direito que eu não concluí 12 meses? Aí fica o critério da empresa. Se vai ser uma férias coletiva, a empresa vai bonificar as suas férias, tipo assim, você trabalhou somente 9 meses no período, você não pegaria 30 dias. Só que como a empresa está com as férias coletivas, você vai ficar lá sozinho, não vai exercer sua função lá sozinho, então a empresa pode bonificar o seu pagamento desses períodos que você está aí, se você não voltou a trabalhar. Ou você pode voltar a trabalhar, as pessoas que ficaram na área lá, você volta a trabalhar, não vai pegar os 30 dias, vai pegar 20, 15, depender da quantidade de dias que você tem direito das suas férias, porque você não tem 12 meses completos. Tá certo, então. Se você tiver alguma dúvida, entre nas nossas redes sociais, entre no nosso site, mande um WhatsApp, enfim, tem várias formas de comunicação. Manda sua dúvida pra gente que a gente responde aqui no ar. É bom lembrar, Lívia, também, quando você entra nesse período aí, vamos falar que você ficou 9 meses, não tá o tempo de 12 meses, aí você pode ser bonificado, como eu falei, pode voltar a trabalhar. No próximo ano, você já vai ter suas férias cheias, então a contagem
conta a partir de que você pega férias. Então, a aquisição sua, vamos falar, é 1º de outubro de 2024. Então, a partir dali, você já tem uma aquisição de 30 dias para retirar as suas férias. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e a gente responde aqui no ar. Vamos falar sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Porque pelas andanças aí pelas empresas, né, Marcelo? Nos bate-papos aí com os trabalhadores, por isso que é tão importante o trabalhador parar, conversar com o sindicato, foram surgindo muitas perguntas sobre a CIPA. Então, nós selecionamos as principais e vamos explicar e responder agora. O que é CIPA? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e é uma entidade presente em diversas empresas com o objetivo principal de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. É isso, Marcelo? Exatamente, Lívia. Além disso, a CIPA, a gente não estamos falando aqui de uma imaginação que o sindicato trouxe, alguma coisa, não. A NR número 5 diz que a CIPA até 2023, ela era somente Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Mas uma portaria que foi feita lá em 2022, só que entrava em vigor em 2023, onde diz que a CIPA passa a ser CIPA mais assédio. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que a CIPA mudou a fórmula dela. Então a CIPA não é mais a mesma nível de antigamente. E vou entrar na CIPA só para mim ter estabilidade e ter mais 2 anos aí tranquila. Não é isso que é a função da CIPA. É muito importante, né, essa questão da CIPA, da função dela, a própria CIPAT, então, agora muda, né? Que é a semana que se faz ações para acidentes, doenças ocupacionais e agora o assédio também. Exatamente. Então, por isso que nós chamamos essa atenção e quando os trabalhadores, nós indo lá nas empresas e alguns trabalhadores fizeram algumas perguntas para a gente e aí saiu várias dúvidas e aí nós falamos, vamos fazer um programa especialmente para os trabalhadores porque tem empresa que está fazendo CIPA só de papel. E CIPA de papel ela não pode. CIPA ela tem que ser ativa, ela tem que passar por protocolos, edital, processo eleitoral, tem que ter votação, tem que fazer um treinamento, porque você não é especialista quando você é indicado pela empresa ou eleito, você precisa passar por um treinamento para saber o que é CIPA, qual a função da CIPA, os quadros de risco da CIPA. Tem que fazer um mapeamento, não é somente entrar na CIPA e ter estabilidade. Então é essa atenção que nós chamamos aos trabalhadores. Muito mais sério, né? Qual que é a principal função da CIPA, Marcelo? É garantir a segurança dos trabalhadores. Esse é o termo principal da CIPA. É prevenir. A CIPA não está para investigar depois. Ela é um processo de investigação, sim. Mas ela tem que ter o quê? Vamos fazer uma comparação aqui, Lívia. Nós trabalhamos aqui no estúdio mesmo, onde nós estamos. Se tem algo aqui, um fio aqui que a gente podemos tropeçar, cair, o que a CIPA tem que fazer é ver aquilo, relatar e dizer, ó, o estúdio lá precisa fazer um isolamento, precisa fazer uma proteção para que o trabalhador não esbarre nesse fio ou escorregue e venha ter um acidente. Então a comissão de prevenção não é para acontecer depois investigar. Vai ter caso que vai acontecer, sim, e vai ter que investigar. Mas a função da CIPA principal é não deixar acontecer as coisas. Ter uns olhos diferenciados de ver, ó, prever o que pode acontecer e consertar. E os principais objetivos da CIPA, além de prevenir acidentes e doenças ocupacionais, também é orientar sobre o uso de EPIs, organizar a CIPAT, como nós falamos, promover a conscientização quanto aos riscos das suas atividades laborais, incentivar a adoção de práticas seguras, estabelecer o diálogo entre funcionários e empregadores, identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho e solicitar inspeções, auditorias e treinamentos de segurança quando necessário.
E qual que é a importância da CIPA para a empresa, Marcelo? É muito importante para a empresa para garantir, porque vamos fazer aqui uma situação. Se uma empresa não tem CIPA e acontece um acidente, seja grave ou seja tem um acidente fatal, como ela vai justificar para o Ministério Público do Trabalho, como ela vai justificar para o Ministério do Trabalho? Então isso aí é uma situação gravíssima, porque vai ser penalizada por isso. Então a importância da CIPA para a empresa é que a empresa realmente não faça uma CIPA de papel só para garantir, a NR05, a norma regulamentadora 05, para às vezes não tem, não. Tem que tomar muito cuidado. Até questão de ética, eu não vou falar o nome da empresa, mas os trabalhadores ali, conversando com alguns ali que participam da CIPA, e participaram da CIPA, eu fiz uma pergunta para o cipeiro. Você fez o treinamento? Mas o que é isso? Olha isso, Lívia. O que é isso? Não, você precisa. Para ser cipeiro, se você for eleito, indicado pela empresa, você precisa passar por um treinamento para saber o que é CIPA, a tua função, o que a CIPA tem que fazer, ver os mapas de risco e tal. Aí ele falou, nossa, não sabia. Aí outro falou assim, eu participei do curso, tá? Aí eu perguntei, falaram sobre assédio, mas assédio como assim? Falei, você sabia que a CIPA hoje investiga casos também de assédio, tanto moral, sexual, perseguição? Eu não sabia. Então, cuidado, você trabalhador que participa da CIPA, não assine qualquer documento, tá? Porque você assinando, você está dizendo que você participou de todos os cursos, de toda a situação. Então, para a empresa, ela não vai ter penalidade, entre aspas, nenhuma aparentemente documental. Mas depois dos relatos que vai ser colhidos, as investigações vai entender que a CIPA foi maquiada e não foi o devido às funções que tinha que ser. Então você pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente se você não fazer tudo certinho, como diz a NR05. Ô Marcelo, e todas as empresas têm que ter CIPA ou tem que ter uma quantidade mínima de funcionário? Acima de 20 funcionários, precisa ter essa comissão, porque isso é bom para o trabalhador e bom para a empresa, para prevenir. Quando a gente está falando aqui, aí eu quero chamar a atenção aos trabalhadores, estamos falando sobre vida, é segurança na vida no ambiente de trabalho. Porque quantas pessoas morrem dentro do trabalho, no processo do seu trabalho, lugares que é perigosos. E a CIPA, ela previne, ela tem essa prevenção para não acontecer essas mortes. É para garantir essa segurança. Então, por isso que é fundamental que tenha a CIPA. E, mas eu tenho uma empresa que tem 15 funcionários. Faça reuniões periódicas, comece a analisar pontos aí, para você não cair nessa situação. Algumas das principais atribuições da CIPA incluem a identificação de perigos e avaliação de riscos, registro de percepção de riscos, verificação de ambientes e condições de trabalho, elaboração e acompanhamento do plano de trabalho, participação em programas relacionados à saúde e segurança, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, requisição de informações, proposição de intervenções em casos de risco grave, promoção da CIPAT, até a questão laboral, por exemplo, se a pessoa está ergonomicamente correta a postura para trabalhar, também é uma função da CIPA? Também, porque ela tem a previsão de um acidente, porque às vezes você fica, da postura que você fica no trabalho, isso futuramente vai trazer uma sequela, uma doença ou incapacidade sua. Então, também serve para isso, a CIPA está fazendo todas. Às vezes as pessoas têm uma postura de trabalho que fica trabalhando sempre sentado, para ver também se o computador, a altura está correta, as pernas, ou se mesmo a cadeira, se você está envergado ou errado, a postura também, isso tem que ser avaliado também. E quem que deve compor a CIPA, Marcelo? A CIPA é composta por os trabalhadores e trabalhadoras, composto tanto indicação pela empresa, vamos falar lá, numa empresa que tem 7, a CIPA com 14 trabalhadores. São 7 da parte indicado pela empresa e 7 por votação que os companheiros ali elegem
o trabalhador ou a trabalhadora. Então, para ter um equilíbrio, isso que tem que ter as duas partes, tanto do trabalhador quanto também do patrão. E necessariamente esses componentes da CIPA, eles não precisam ser só da segurança do trabalho. O importante aqui, eu chamo a atenção, não deva colocar pessoas da segurança, porque ela já trabalha para isso. Se você já tem uma equipe e coloca a tua equipe de segurança indicada pela empresa para fazer isso, você vai diminuir. Porque se você tem um quadro, vamos falar, se eu tenho 7 técnicos de segurança e coloco os 7 indicados, isso quer dizer, primeiro, não vai ter representação no local de trabalho, é um requisito que, no meu ver, é importante ver sobre essa situação. E aí, quando você coloca outras pessoas que não estão ligadas à segurança do trabalho, isso quer dizer, se você tem 7 técnico de segurança e você escolhe 7 pessoas que não é envolvidas na segurança, você amplia o quadro de 7, você tem 14 pessoas que vai ajudar a fiscalizar, a ter prevenções sobre os acidentes de trabalho. Tá certo. Tem muitas dúvidas aqui que o pessoal foi falando para vocês. Um cipeiro pode ser demitido? Sim, é possível sim, por isso que a gente vem falar aqui sobre a estabilidade. Cuidado, o cipeiro ele pode ser demitido? Pode. Caso haja uma justa causa. Se você não for... o patrão mandou embora porque o quadro de funcionário, ele acha que tem que enxugar e mandou o cipeiro embora. Você tem estabilidade, tá? Mas se você deu um motivo que pode gerar uma justa causa, você perde a estabilidade. Tem que ser algo muito grave, então. Exatamente. O presidente da CIPA tem estabilidade, Marcelo? Lívia, só ainda sobre a demitir, se caso o trabalhador ele tem um contrato de trabalho, um contrato definido, eu entrei na empresa, vamos falar, 1º de janeiro e meu contrato com a empresa é durante 1 ano. Se você, a CIPA, começou em junho, então o teu período de contrato encerrou, você não tem estabilidade, que já é definido isso. É um contrato com tempo determinado. Você perguntou se o presidente tem estabilidade, presidente da CIPA. O presidente da CIPA tem estabilidade provisória durante o seu mandato até 1 ano e depois, ou após também, a menos que sempre eu falo, toda estabilidade ela perde desde que você faça uma falta gravíssima aí, que possa ser aí uma justa causa. E aí no caso dos cipeiros também, eles têm essa estabilidade de 1 ano depois que termina o mandato? Exatamente, isso vale para toda a chapa eleita e o suplente também acaba pegando a estabilidade, porque se caso alguém sair, eles entram e pegam a estabilidade, tanto indicado pela empresa quanto pelo patrão. Quantas vezes um cipeiro pode ser reeleito, Marcelo? Ele pode ser reeleito 1 vez, tá? Ou seja, 2 mandatos consecutivos intercalados. No 3º mandato, o trabalhador não gozará com a estabilidade provisória, tá? Tá, então ele pode ser 2 mandatos seguidos ou um sim, um não. E aí, independente se for intercalado ou seguido, se ele for um 3º mandato, ele já não tem mais estabilidade. A provisória. Tá? Ah, tá. Aquela provisória que você, tipo assim, quando você se candidata à CIPA, você já está você não pode ser mandado embora naquele período do processo. Tá. Os requisitos para participar da CIPA. O único requisito é que o colaborador seja eleito em um processo válido. A NR5 deixa isso claro. No parágrafo 5.5.3, o processo eleitoral deve observar as seguintes condições: liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. Então, tem toda uma eleição. Exatamente, o trabalhador e a trabalhadora têm a liberdade de se candidatar ou não, não pode ser proibida de exercer essa função. Então, eu sou da comunicação. Eu posso me candidatar para ser cipeira? Pode. Sem problemas. Quais as vantagens de ser um cipeiro, Marcelo? Que tem muita responsabilidade, mas quais as vantagens de ser um cipeiro? As vantagens aqui é que a estabilidade de emprego,
E você que é da CIPA, que ganhou, você não pode fazer a transferência, tá? De uma cidade para outra, tem essa situação também, porque você foi eleito para ali. Tem participação de treinamento, então você aprende bastante. Então a vantagem de estar na CIPA é que você vai chamar, geralmente a empresa faz vários treinamentos e você sempre vai estar ali sendo atualizado. E também você tem a oportunidade de aprendizado, porque quando a gente passa por um treinamento, você aprende muito. Principalmente nós que trabalhamos aí dentro do processo da fábrica, aí você aprende bastante. Você acaba aprendendo até sobre outros setores, né? Exatamente. Que é importante também. É isso então, pessoal. Ponto final na edição dessa segunda-feira do programa A Voz do Trabalhador. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e já te convido para estar com a gente na próxima semana. Queremos agradecer todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, também toda a sociedade que nos assiste, que tem um privilégio aqui, estamos aqui, Lívia, passando notícias e informação, que esse canal aqui é para você, trabalhador, e também toda a sociedade em geral, porque aqui tem informação, aqui tem notícia, e a notícia é para você ficar ciente dos fatos que acontecem na nossa cidade, na nossa região e também no nosso país. Que Deus abençoe e tenhamos uma semana abençoada debaixo da graça do nosso Deus.